Gravando. Olá, eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. E nós estamos aqui continuando o estudo desse livro aqui da Dora Encontre para Entender Allan Kardec. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 8º, o Espiritismo Brasileiro. E para isso nós temos conosco o nosso grande companheiro do Sejus, lá de Goiás, que é o Elias Inácio... Quem é mesmo, Elias? Elias Inácio de Moraes. Elias Inácio de Moraes. Nosso companheiro Elias, que vai falar conosco sobre esse tema. Tudo bem, Elias? Bom demais, Carlos. Graças a Deus, tudo em paz. Então tá bom. Fique à vontade, Elias, para discorrer aí sobre o capítulo. Tá bom. Carlos, eu até não foi à toa que eu escolhi esse capítulo, né? Quando a gente dividiu entre nós os capítulos para a gente estar conversando. Eu acho muito interessante esse assunto e eu já tenho um estudo também a respeito disso, né? Então, eu gostei porque eu podia trocar uma figurinha com a Dora através da análise do livro dela. E, assim, eu acho muito interessante que os nossos pontos de vista são muito coincidentes mesmo. Primeiro, ela vai começar perguntando, né, se nós aqui, ela até coloca as perguntas assim, olha, Kardec é entendido pelos seus seguidores? E é interessante que não, Kardec não é entendido pelos seguidores aqui no Brasil. Pouca gente conhece a obra de Kardec e dos que conhecem, poucos compreendem assim, a extensão do pensamento de Kardec porque não conseguem contextualizar a literatura dele no século XIX, quando foi produzida. Ela pergunta, existem desvios mal entendidos? Aliás, estará o movimento espírita nos trilhos que Kardec desejaria? Aqui eu tenho ela vai apresentar para nós aqui as diferenças de caminho. E aqui eu tenho algumas dúvidas também que seria bom a gente poder até conversar com a Dora nesse sentido, porque a gente vê que Kardec, durante o período da composição do Espiritismo, ele mesmo vai mudando o entendimento dele, do início até o final. Do Livro dos Espíritos para a Gênese, embora o projeto se mantenha inteiro no sentido do que foi planejado nos 4 livros, mas a gente percebe que ele vai ajustando o enfoque, né? E pelo menos na leitura que eu faço, o próprio Kardec vai dando um caráter mais missionário, mais religioso, mais doutrinário ao Espiritismo, diferente do que ele faz na primeira edição. Então, essa questão de se estar nos trilhos, eu creio assim, a gente tem que entender o que são trilhos quando a gente fala de sociedade, né? Uma vez iniciado um processo, se a gente pega uma teoria sistêmica, uma teoria do caos, né? Para poder analisar esse processo, não tem como a gente ter fazer uma previsibilidade no sentido positivista desse termo, para esse movimento. Né? Opa! O bichinho aqui brigou com alguma coisa na rua. Então, Carlos, aí ela pergunta assim, olha, existem desvios mal entendidos, perigos de perdermos o rumo e descumprirmos a missão histórica que nos cabe? Assim, e aí a gente está pensando naquela perspectiva bem espírita, de entender que nós temos uma perspectiva histórica, né? E é até interessante, essa perspectiva histórica é uma leitura que é nossa, de espíritas. Outros segmentos, outros grupos, talvez não consigam pensar em termos dessa perspectiva que ela é exclusiva para nós, né? A gente até tem, eu estava pensando aqui no Harari, ele faz a observação de que toda religião é criada por homens. E aí eu acrescento uma observação, mas todos os homens dessas religiões entendem que sua religião foi criada pela divindade, por Deus. E conosco espíritas também isso não muda, é assim, a gente vê o espiritismo como uma terceira revelação da espiritualidade para o mundo, isso está bem forte na gente e é um elemento que talvez a gente até precise analisar com cuidado e com carinho, porque que a nossa é diferente de todas as demais, todos se julgam assim e a gente também, né? Então é uma questão para a gente refletir, eu confesso que eu tenho muitas perguntas e não tenho assim respostas fechadas nesse sentido. Né? Então, eu diria que tem algumas questões importantes, mas e aí eu vejo essa missão histórica do Espiritismo muito mais aberta e muito mais ampla do que do próprio Espiritismo. Eu acho que Kardec inaugura um método de análise da questão espiritual.
ele procura trazer uma perspectiva científica e filosófica para a discussão de algo que até então era fechado na religião. E aí sim eu vejo um sentido muito interessante e acho que o Espiritismo deu a largada num processo que hoje acontece no mundo inteiro. Hoje, quando você vê um amigo Swami, eu não vou colocar o Sheldrake, não, porque ele parte de uma outra perspectiva, que é quase negação, mas quando você pega um Edgar Morin, você vai ver que tem muitos autores hoje, né, trabalhando a perspectiva da espiritualidade. Isso é muito curioso e muito interessante. Eu diria que o Espiritismo está cumprindo essa missão histórica assim, na medida em que ele inaugurou a discussão. E essa discussão ela se abre e ela cresce, ela se desenvolve. Então, o Espiritismo hoje, nós somos 2% das pessoas no Brasil, mas do ponto de vista da ideia espírita, houve uma disseminação extraordinária. Então, se a gente pensar a missão histórica sob essa ótica, aí sim fica muito mais rico e mais interessante, né? Para a gente não delimitar no que a gente conhece de espiritismo do ponto de vista religioso. Então, na Elias, ela vai ter... Elias, sim. Até para ilustrar um pouco isso que você falou, já aconteceu uma coisa comigo, não sei se você está percebendo, mas eu estou de cabelo cortado. Né? O cabelo estava grande. Então, eu fui ao barbeiro e tinha lá um companheiro conversando e preocupado com os suicídios que estão aumentando aqui na cidade. Cada semana, 2, 3 suicídios. Agora estava preocupado. Aí estava falando de religião e ele vai na missa. Ele estava lá, inclusive, aguardando o horário da missa. Ele vai na missa todo dia. Todos os dias ele vai na missa. E ele falou assim, para a hora que comecei a falar da reencarnação, das questões espirituais, ele falou, não, eu também já fui do centro espírita. Eu gosto. Eu acho que tem umas coisas aí. Um dia eu estava falando lá na igreja, né? A moça me falou, mas você foi no centro espírita? Eu falei, eu fui, mas o que você vai falar de Allan Kardec? O que você pode falar do Chico Xavier? Não é gente boa pra caramba, tal, né? Então ele estava falando das ideias espíritas, né? Que ele vai na igreja todo dia, mas ele já conhece uma simpatia pelo espiritismo. A gente até por algumas ideias, né? A gente até inventou um nome, né? Simpatizante. Simpatizante. Não é isso? É muito interessante quando a gente perceber que metade da população brasileira acredita em reencarnação. Assim, tem uns dados muito interessantes. Se a gente ficar fechando muito o entendimento de espiritismo, ao que nós estamos acostumados, assim, dentro de uma linha sectária, talvez essa missão não tenha nem perspectiva de ser cumprida. Mas se a gente ampliar o nosso olhar, assim, nós podemos dizer que muita coisa tem acontecido de maneira muito positiva e caminha nesse se a gente for analisar de uma perspectiva espiritual, de um planejamento espiritual para a vulgarização dessas ideias, eu acho que sim, está no caminho. A Dora vai observar aqui que um dos fatores que facilitou a entrada do espiritismo no Brasil, e é muito interessante, eu fecho inteiramente desse ponto de vista dela, foi o fato de o Brasil ser um país muito católico, com uma forte presença também no movimento protestante, e, além disso, com uma forte presença africana, com as tradições africanas às vezes até disfarçadas sob a forma da liturgia católica, e também a tradição indígena local. Né? Então, nós tínhamos 4 forças, e essas forças, eu até destaco um ponto do catolicismo. Tem colegas nossos do Sejus que não vão gostar disso que eu vou falar, não, viu, Orfan? Mas assim, se a gente observar, o espiritismo ele tem uma identificação muito grande com o catolicismo. Quando a gente vai ver, a grande maioria dos autores espirituais eram católicos. Nós vamos ver lá o São Luís, né? Até o São não deixa para lá passar, né? Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Irmã Rosália, Fénelon, Lamennais. Olha, é muita gente católica que ajudou na elaboração do pensamento espírita. Então, penso eu que até nesse sentido facilitou para a cultura católica brasileira se identificar com essas ideias que chegavam através do espiritismo, mas de pessoas que apresentavam um forte componente católico até no conteúdo das mensagens. Se a gente analisar as mensagens, as respostas, a gente vai ver que ali há um conteúdo católico presente, por mais que esteja tentando trabalhar uma nova ideia. Né? Então, quer dizer, tudo isso facilita, a Dora entende, né, que essa cultura popular brasileira facilitou a entrada do espiritismo no Brasil. Mas, do mesmo jeito que facilitou, também trouxe um problema, ela vai analisar isso, que nós acabamos copiando muito do catolicismo na prática religiosa espírita, porque o espiritismo aqui ele vai assumir, então, o contorno de religião. Né? Ele vai criar aqui uma cara assim, bem religiosa,
mais do que Kardec previa, bem mais do que Kardec previa. Para Kardec teria um componente religioso na atividade, né? Mas aqui não, aqui ele assume mesmo um caráter de entidade religiosa. E essa entidade religiosa vai trazer consigo os vícios da Igreja Católica, na filantropia, que é aquela caridade de alguém que dá para alguém que precisa, né? Não é a caridade do bom samaritano, de alguém que viu um outro caído na beira da estrada e para ele é um igual que ele socorre pela necessidade e devolve à pessoa a condição de dignidade e de independência dela. Não. A caridade que o Espiritismo vai absorver é a caridade dos vicentinos, né? Que é aquela caridade de distribuir coisas, de oferecer um prato de sopa, de abrigar alguém, né? Então é a caridade na forma do assistencialismo e não na forma da convivência. Então essa é uma coisa que a gente herda. E a Dora chama atenção para um aspecto que eu gostei muito, por isso até que eu me interessei pelo capítulo. A gente discute isso aqui em Goiás desde a década de 80, que é o fato de a gente reproduzir o modelo de divisão de classes dentro da casa espírita. A gente faz dentro da casa espírita aquela divisão de assistidos e trabalhadores. Ou seja, a gente divide as pessoas, a gente cria estigmas. Na época, ainda na década de 80, a gente publicou um trabalho que a gente falava do estigma de assistido. Você tem dentro da casa espírita uma pessoa que é uma pessoa inferior, ele é um assistido. Ele não tem o status de trabalhador, ele não tem o status de um participante normal, ele não pode votar, ser votado ou participar das decisões. Ele é uma pessoa menor, sabe? Isso a gente herdou do catolicismo. Sim. Naquele ato interreligioso que ocorreu no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que eu representei o Sejus, né? Estava lá o padre Júlio Lancelotti. E ele falava assim, às vezes as pessoas me falavam, você trabalha como morador de rua. E ele falava, não, eu não trabalho como morador de rua, eu convivo com morador de rua. Convivo. É diferente. Então, o foco é diferente. Ele já falava isso, da convivência. E essa cultura ela é tão resistente que, apesar de ter havido alguns movimentos no meio espírita na década de 80 para tentar mudar essa visão, aqui em Goiás nós tivemos uma grande leva de casas espíritas construídas nos bairros de periferia, até por conta dessa discussão que na época existia, nos anos 80. E hoje eu olho essas casas espíritas que foram para a periferia nos anos 80 e vejo a maioria delas reproduzindo de novo o sistema de divisão de classes dentro da casa espírita. Elas não conseguiram romper com esse paradigma trabalhador assistido, na maioria. Embora eu já encontrei algumas onde realmente elas funcionam como um ambiente de convivência mesmo entre iguais. Muito interessante, alguns poucos exemplos. A maioria repete isso aí. E a Dora chama a atenção para um outro aspecto, que é a postura acrítica. Né? O fato de a gente aceitar as coisas sem criticar, a gente aceitar liderança, uma dominação autoritária. Eu não sei aí em São Paulo como é que é, não sei como é que é no restante do Brasil. Seria até bom os colegas do Sejus nos ajudarem a formar a mapear essa realidade, mas aqui em Goiás ainda tem muito dono de centro. A pessoa que fundou continua à frente, está ali de maneira vitalícia e assim, democracia é uma palavra distante da vivência das casas espíritas aqui em Goiás, não sei como que é aí, né? Mas é interessante que mesmo onde há eleições, é muito comum os dirigentes fazerem de tudo para se perpetuarem no poder. Ou seja, não há uma confiança de mudança, sabe, de flexibilidade, de troca de posições, não há essa confiança. Isso é muito curioso. A gente, na fraternidade, conseguiu fazer um sistema assim bem dinâmico, bem agradável, bem gostoso nisso. Então, a gente estranha muito quando a gente sai fora e percebe que a gente parece que é uma ilha no meio de uma imensidão, né? Então, é interessante esse lado que a Dora chama a atenção aqui, que é as relações de poder e a postura de não criticar, de ter medo da crítica e até uma resistência por parte das lideranças à crítica, né? Se você criticar um colega, um dirigente de casa espírita, por exemplo, é falta de caridade, você está perturbado. Você criticar um grande médium, então, você está obsidiado mesmo, não há dúvida mais, né? Então, nesses incidentes envolvendo aí as falas do Divaldo a respeito de política e de gênero, a gente... Sim, como é que é? Você ia falando? Se criticar um médium, então, famoso, aí tem que ser exorcizado, né?
precisa de exorcismo, viu? É bem isso. Então, você vê essas questões aí, por exemplo, relativas à fala do Divaldo. Seriam questões boas de se discutir, oportunidades boas de se estabelecer diálogo. Mas o meio espírita não consegue estabelecer diálogo. Né? Parte logo para agressão, para desacreditar o outro, né? Para silenciar o outro através de processos violentos de diálogo. É muito interessante, a gente não tem abertura para análise crítica das questões que são colocadas. Você questionar um texto, né? Por exemplo, eu já observei isso, você questionar alguma coisa no livro como A Caminho da Luz, que tem alguns pontos, sim, que dá para a gente abrir uma boa discussão, né? No Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, algumas questões ali que dá para a gente fazer uma boa discussão, contextualizar, ver por que está abordado daquela forma. Rapaz, a gente não pode questionar isso, senão a gente é taxado, sim. Quem é você para questionar André Luiz? Quem é você para questionar uma obra do Chico Xavier? Né? Então, é muito interessante essa postura. É proibido analisar criticamente. Né? Quem é você para questionar uma resposta do Livro dos Espíritos? Meu Deus, Kardec não pensava assim. Kardec, ele mesmo mudou o Livro dos Espíritos em muito, aliás, mudou profundamente da primeira para a segunda edição. Né? Eu até ontem comentava, na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele pergunta para o Espírito quando é que acontece a ligação do Espírito com o corpo. O Espírito respondeu por ele assim, por ocasião do nascimento. Né? Aí o que é como é que é, e durante a gestação, né? O espírito não tem, o corpo não tem alma? Ele fala, não, tem não. Eu falei, como é que é a vida desse corpo dentro do ventre da mãe? Ele falou, é como uma planta que vegeta. Né? Eu acho que Kardec botou aqui lá na primeira edição. Eu acho que para a segunda ele olhou e falou assim, esse negócio não está legal. Aí ele já muda tudo para a segunda edição. Olha que interessante. Né? Ele muda, olha, a ligação do espírito começa com a fecundação e se completa no nascimento. Né? Então, quer dizer, aí muda totalmente a abordagem. Então, Kardec trabalhava isso com muita tranquilidade. No início, até na segunda edição do Livro dos Espíritos, ele considera Adão como um ser real e admite a possibilidade de ser um mito. Quando ele escreve a Gênese, já quase, quer dizer, mais de 10 anos, quase 10 anos depois da segunda edição do Livro dos Espíritos, né, 8 anos depois, ele já parte do princípio que Adão é um mito. Quer dizer, ele já mudou esse conceito. Então, o próprio Kardec mudava. E hoje, se a gente questionar algum ponto e falar assim, escuta, será que isso aqui não tem mais coisas que a gente precisa analisar? Nossa, é heresia. Né? Então, é muito interessante essa postura que a gente desenvolveu e que não combina com o pensamento kardeciano. A Dora vai atribuir uma questão aqui que os colegas, na discussão do nosso grupo lá, alguns colegas reclamaram, questionaram a conclusão dela, que é o fato de ela dizer que aqui no Brasil a gente tem uma convivência pacífica entre religiões. Eu achei interessante o questionamento dos colegas, que a nossa convivência pacífica é com o catolicismo e o protestantismo. A gente se identifica muito com essas duas religiões, porque são religiões também que têm um espaço para uma cultura que se desenvolveu aqui no Brasil, bem religiosa, bem, eu diria até sacerdotal. Né? O palestrante espírita, ele é quase um sacerdote. Ele não é alguém que dialoga com a plateia, ele é alguém que faz uma pregação. Eu fiz palestra numa casa espírita ontem, a hora que a gente saiu, a minha mulher falou, olha, que perda irreparável, a gente podia tanto ter feito um debate em seguida, mas as pessoas têm medo do debate, né? Porque o debate abre possibilidades de perturbação, de desequilíbrio. É muito interessante a gente perceber esses valores. Né? Então, a gente tem uma convivência muito pacífica e muito harmônica com o catolicismo e o protestantismo. E na hora que a gente pega a nossa convivência com a Umbanda e com o Candomblé, a nossa relação com eles é bem violenta. Eu diria violenta no sentido de exclusão, de silenciamento. Né? A Ângela diz assim, que se a gente pudesse eliminar isso sem ferir ninguém, a gente eliminava. Né? Então, é uma convivência pacífica, entre aspas. Os colegas levantaram essa questão do Sejus e eu achei bastante pertinente. Né? Nós discriminamos muito as religiões de matriz africana. E por último, a Dora levanta a questão do desvio. Né? Do desvio. Eu tenho aqui, e aí realmente ela aponta umas questões muito interessantes, que é o fato de a gente ter matado, através da institucionalização excessiva que aconteceu no Brasil, aí tudo é na casa espírita, tudo é no centro espírita, as federações exercem um papel de orientação, que é contrário ao modelo que Kardec propõe, que seria, e que é contrário, eu acho interessante que é contrário até ao espírito pacto áudio, né?
Fala-se tanto no Pactuário, mas o Pactuário é um projeto de movimento federativo. E nós vemos que esse movimento não é nada federativo. Ele é muito mais papal, ele é de cima para baixo. É um movimento de orientação. As federações orientam as casas espíritas. Elas não dialogam, elas não buscam da base para o topo o que poderia ser formulado em termos de ideias, de novas compreensões de princípios. Ela desce de cima para baixo, é meio garganta abaixo, né? O que elas entendem que seria o espiritismo. Então é muito interessante, e com isso aí uma das perdas que a gente teve foi a mediunidade popular, aquela mediunidade caseira. Quando eu era criança, o nosso culto no Evangelho no Lar, de vez em quando recebia a visita da minha avó, que já era desencarnada, recebia visita de espíritos ligados à família. No culto do Evangelho no Lar, na minha infância, a gente tinha isso. Hoje está abolido da vida espírita, da sociedade, por orientação das instituições federativas. O que é um grande equívoco, penso eu, porque Kardec, em momento algum, desabonou a mediunidade domiciliar. Né? A outra coisa que mudou muito no espiritismo brasileiro, que é um desvio lamentável em relação à proposta kardeciana, é a questão da idolatria dos médiuns. Se na época de Kardec ele fazia questão de garantir o anonimato dos médiuns, de analisar a produção do médium para verificar o que poderia ser apresentado à sociedade, aqui no Brasil a gente divorciou radicalmente desse modelo e talvez até em virtude da contribuição de Chico Xavier. Foi uma contribuição muito rica, por um lado, mas que, por outro, criou essa cultura de personalismo. Né? O Chico, quando na comunhão estavam dificultando muito o trabalho dele, ele falou, vou para minha casa, botar uma plaquinha lá, né? Culto Evangelho no Lar na residência particular de Franciscano Xavier. Em outras palavras, aqui ninguém dá palpite, aqui ninguém bota o bedelho. E toda a publicação dele era feita em nome dele mesmo. Né? Então, com isso, criou-se essa tradição de um médium ter importância muito grande, ao ponto de se validar só pelo fato de ser uma produção mediúnica, aquilo ser tratado como verdade. Né? Então, se um espírito psicografou um livro, aquilo é uma revelação. A gente acabou apropriando uma maneira muito equivocada do termo revelação, que, de certo modo, eu até entendo que ela está presente na obra kardeciana, mas eu penso que a gente tem que ter um cuidado com esse conceito, né? Porque hoje tudo é revelação. Vem um espírito e fala uma coisa, é revelação. O outro fala outra coisa, é revelação. E as pessoas ficam no embalo das revelações que vão surgindo, sem um olhar crítico, sem uma avaliação mais cuidadosa sobre essas revelações. Então, isso é um dos desvios muito preocupantes. E eu acrescentaria, ela fala nisso aqui de uma outra maneira, né? Mas eu quero ser mais específico, que é o que a gente pode chamar de fundamentalismo espírita. Nós temos, nesse momento, um forte movimento fundamentalista no espiritismo, é aquele fundamentalismo assim que bem à moda islâmica mesmo, né? O Estado Islâmico, ou então fundamentalismo protestante, e vem o fundamentalismo espírita de achar que a gente é a verdade, a gente é a solução para o mundo, e a gente se impor de alguma maneira sobre os outros através de propaganda, de marketing. Né? E a outra vertente, que eu acho ainda mais preocupante, é o espiritismo da prosperidade, que está aí muito bem estabelecido, com muita coisa na linha da autoajuda e prometendo, sim, realização financeira, se você fizer tudo direitinho, se você cumprir fielmente a proposta, né, espiritual que tá colocada para todos nós. Então, eu acho essas vertentes do fundamentalismo espírita e do espiritismo da prosperidade ainda mais preocupante, porque são desvios muito maiores. Sem contar que o espiritismo brasileiro, ele cria uma diversificação que eu entendo como natural. Tá? Quando a gente pega sob um olhar mais antropológico, mais sociológico, a gente entende que essa diversificação ela é inevitável. Ela é inevitável. Todo sistema evolui para uma situação de maior complexidade. O espiritismo não estaria isento disso, ainda mais quando ele se mistura com outra cultura como a brasileira. Ele tinha mesmo que criar muita diferenciação interna, e o grande desafio é a gente fazer dessa diferenciação interna virtude e não defeito. Né? É a gente fazer da diferenciação motivos para mais união e não para divisão, como tem acontecido. É um princípio hoje de sistemas complexos que você só tem como evoluir a partir da diferença. Você não tem como evoluir a partir de coisas que são iguais. Então, quanto maior a diferenciação do sistema, maior a possibilidade de esse sistema inovar, criar coisas novas e se enriquecer. Então, acho que é interessante trazer essa perspectiva para a discussão do espiritismo hoje. Hoje, o espiritismo brasileiro é extremamente diversificado e, se a gente souber lidar com isso, a gente tem como tirar um grande proveito.
tá? Porque essas inúmeras correntes que vão se formando, se a gente aprende a dialogar uns com os outros, nós temos condições, às vezes, até de retomar aquele método de Kardec, toda a universalidade dos ensinos, né? Então, eu vejo esse lado que assim, eu acho que, de maneira bem explorada pela Dora nesse livro, eu valorizo muito essa visão que ela traz. Bom, e se tiver alguma questão para a gente discutir a mais, o nosso tempo está esgotando, já esgotou, né? Nosso o tempo passa rápido. O tempo passa muito rápido. Mas é legal, eu acho que eu tenho dito para todos aqui que a gente tem que usar esse vídeo para provocar mais ainda o debate, né? Eu acho que está posto, estão postas várias questões, vários pontos aí para a gente refletir ainda mais sobre isso, né? Porque, como Exatamente. você mesmo diz, isso não acaba, né? A verdade absoluta não existe, então a gente tem que estar sempre estudando, né? Ela existia no século XIX. Hoje ela se tornou a verdade temporária. Pois é. Então foi muito bom. Carlos. Elias, foi muito bom estar com você. Tivemos uns percalços aí para gravar esse programa, mas espero que vocês também, que estão acompanhando agora conosco, também tenham gostado. Aproveitem bastante, né, as reflexões apresentadas pelo nosso irmão, companheiro goiano, Elias Inácio de Moraes. E Elias, vamos lá contestar, debater, viu, Carlos? Vamos lá contestar, debater, colocar suas opiniões, porque é do debate, do diálogo respeitoso, equilibrado, que a gente tira ampliação de pensamento para todo mundo que está participando. Eu, infelizmente, não tenho podido acompanhar tudo, eu dou uma corrida depois e dou uma analisada, vejo que a discussão está bastante rica lá. Mas, enfim, a hora que der mais um tempo, eu vou voltar a participar mais dos debates. Eu tenho focado muito aqui no canal, né, que é também um espaço sensacional de debate também, né? Então, foi muito bom estar com você, Elias. Boa noite, bom descanso para vocês aí do Sejus. Um abraço, até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Paz para nós todos. Muito obrigado, Carlos. Até mais.